Boa noite. A gente está aqui mais uma vez com Espanhol é Fácil. Agora a gente está com noções básicas de escrita e pronúncia em espanhol, parte 7. Como a gente falou no vídeo anterior, no vídeo 6, a gente vai continuar aqui, né? A gente viu no vídeo anterior os artigos, os artículos, e a gente falou lá que iria continuar aqui com os demonstrativos. Então é o que a gente vai ver hoje. Os demonstrativos em espanhol, los demostrativos, a gente vai ver dois casos. O primeiro deles, los adjetivos demonstrativos, que eles são demonstrativos que vêm ao lado de substantivos. E depois a gente vai ver também os pronombres demonstrativos, que como pronomes, eles em espanhol não vêm ao lado de um substantivo, e sim eles substituem o substantivo, ou seja, eles vêm no lugar dele. A gente vai ver uma coisa interessante, que é o acento diferencial. O acordo ortográfico de 2009, caíram alguns acentos diferenciais, mas a gente tem ainda alguns em português. Como o nome diz, ele serve para diferenciar, né, uma palavra de outra, né? A gente tem aqui em português um bom exemplo, é por. Por verbo é acentuado, acento circunflexo, e por preposição, né, por aí, não é acentuado. Então esse é um acento diferencial. Em espanhol a gente tem o acento de diferenciação, que é o acento diferencial, e ele existe em espanhol para mais coisas, né, para mais casos. Um deles é esse, né? O adjetivo demonstrativo é este coche. Este não é acentuado. Agora, el coche que quiero es este. Mi casa es esta. Acentuado. A gente já viu outros, né? A gente viu, por exemplo, tu, né? Quando é pronome, né, pessoal, tu sabes, é acentuado. Quando é um adjetivo possessivo, tu padre, não é acentuado. A gente viu ele, né? Quando é o pronome pessoal, que significa ele é acentuado. Ele, artigo, né, artículo, não é acentuado. El padre, el hijo. Vamos dar uma olhada então? Noções básicas de escrita e pronúncia no espanhol, parte 7. Los demostrativos, adjetivos e pronombres. Adjetivos demonstrativos. Então, uma primeira coisa que a gente chama atenção aqui é que em espanhol a palavra não é demonstrativos, né, com N, como a gente tem em português, e sim demonstrativos. Não tem o N, isso é já uma diferença que a gente tem aí entre os dois idiomas. Concepto, singular, plural, masculino, feminino, masculino, feminino. Assim como a gente tem em português, a gente muitas vezes fala, né, de uma forma, né, mais relaxada, informal, digamos assim. A gente fala esse, aquele, esse, este, de uma forma, né, assim, basicamente esse e este, né? A gente não se preocupa muito com a proximidade, né, de quem fala. Mas isso tem uma regra, inclusive em português, né? E a gente vai usar o mesmo conceito que eu coloquei aqui, a gente vai usar em espanhol, porque também existe. Então, a gente tem aqui concepto, cerca de yo. Eu poderia colocar aqui cerca de mim, né?
que seria o correto, né? Perto de mim. Só que aqui a gente enfatiza mais a pessoa, né? Então, cerca de yo. Então, perto da pessoa que fala, né? Quando é masculino é este, feminino esta. No singular, no plural, estos, estas, tá? Então, os adjetivos demonstrativos são chamados de adjetivos justamente porque eles vêm do lado de um substantivo. A gente pode ver que eles não são acentuados. É uma diferença que a gente vai ver para os pronomes, pronombres demonstrativos, que vão ser acentuados, né? Com exceção dos neutros que a gente vai ver aqui. Mas nos adjetivos demonstrativos, né, no adjetivos demonstrativos, a gente não tem neutro, né? Vai ter sempre ele do lado de um substantivo que vai ser masculino ou feminino. Por isso que não tem um neutro. Cerca de tu. Então, perto da pessoa com quem a gente está falando. Então, vai ser esse, essa, esses, essas. Então, a gente tem isso em português também. É o nosso esse, essa. Normalmente, isso aí é utilizado para quando você está falando com uma pessoa. Me passa, por favor, esse livro. O livro que está perto da pessoa para quem você está falando. Eu prefiro este livro aqui. Este, que está perto de você, que fala. E lejos de yo e de tu. Então, lejos, longe, tanto da pessoa que fala, eu, né, quanto da pessoa a quem se fala, tu. Então, longe dos dois. Aquele é igual em português. Não está perto nem de mim nem de você. Então, tá longe de nós dois, aquele, aquela, né? Então, singular, masculino, aquele, feminino, aquela, plural, aqueles, feminino, aquelas. Lembrando que, né, uma diferença do português, o português seria plural da primeira aqui no cerca de yo, em português são estes, estas, em espanhol estos, estas. Fica em O, né, terminação OS. Mesma coisa para, né, o plural, né, do cerca de tu, né, da segunda linha, esses, essas, né? Em português seriam esses, né, essas, com dois S. A terceira linha também, em português seriam aqueles, aquelas, um L só. Em espanhol, plural, aquilhos, aquilhas. Então, o plural, né, no espanhol, ele coloca, né, para esses demonstrativos o O, né? Não fica o masculino, né? O singular é este, plural, estos, esse, esses, aquele, aqueles. Tá? Isso é importante ter essa diferença. Exemplos. Este libro es muy bueno. No me gusta esta chica. Estos hombres trabajan todos los días. Estas cosas son importantes. Tú debes emplear ese cuaderno. Esa idea es buena. Esos alumnos son inteligentes. Eu necessito essas personas. Uma coisa aqui interessante, eu necessito essas. Em espanhol não tem necessitar de. Ele não tem esse de, eu preciso de, eu necessito de mais tempo, não. Em espanhol, eu necessito mais tempo. Aquele chico es mi amigo. Aquela mulher es mi tía. Me gustan aquellos coches. Aquellas personas me ayudan mucho. Pronombres demonstrativos. Então, os pronomes demonstrativos, né, eles, em espanhol, eles substituem o nome.
né, substituem o substantivo. Então, eles não vêm do lado de um substantivo, porque eles estão ali para substituir o substantivo não aparece. Eles são acentuados, né, com exceção dos neutros, que a gente vai ver aqui, né, que vai aparecer só no caso de pronombres demonstrativos, eles não são acentuados. Cerca de yo, masculino, feminino, este, esta, acentuados. Cerca de tu, esse, essa, lejos de yo e de tu, aquele, aquella. Plural, masculino, feminino. Estos, estas, esos, essas, aquellos, aquellas. E o neutro, quando você fala isto, isso, aquilo, né? Em espanhol, respectivamente. O que está perto, né? Cerca de yo, é esto, cerca de tu, eso, lejos de yo e de tu, aquilo. Tá? E não vão acentuados. Exemplos. Este es mi libro. Vê que não é este livro é... Não. Este es mi livro. Tem uma separação aí. Este, e aí vem um verbo. Não vem, né? Esse verbo está separando. Né? Ele não está este, né, o substantivo junto. Não. Este es mi libro. La hija de la profesora es esta. Estos son los hombres que trabajan aquí. Estas son las cosas más importantes. Ese es el cuaderno que tú debes emplear. Esa es la mejor idea. Esos son los alumnos de Pablo. Essas são as pessoas que necessito. Mais uma vez, tá? Lembrando, em português, correto seria: essas são as pessoas de que necessito ou das quais necessito. Em espanhol não tem esse de. Essas são as pessoas que necessito. Eu necessito las personas. Não tenho de lá. Aquel es el hijo de mi hermano. Aquella es mi tía. Estos cuadros son bellos, pero yo prefiero aquellos. Aquellas son las personas que me ayudan. Esto está bien. Eso es más creíble para mí. Aquello não pode ser verdade. Bem, então isso era o que a gente queria passar com relação a essa questão dos demonstrativos, né? Adjetivos demonstrativos e pronomes demonstrativos. E no próximo vídeo a gente vai continuar um assunto que a gente viu um pouquinho antes, né, do verbo ser e estar. A gente viu um pouquinho da conjugação deles, né? E agora a gente vai ver um pouco da conjugação dos verbos regulares, né? De primeira, segunda e terceira conjugações. A gente vai dar uma olhada nisso, ver as formas da conjugação no presente e com isso a gente vai ter uma ideia melhor, né, das frases, como a gente conjuga, né, os verbos regulares, né, como o nome diz, eles vão se repetindo, né, muito, sabendo uma conjugação modelo, né, para determinada terminação, a gente usa para outras, como em português. E aí, nesses casos, a gente compara um pouquinho também com o português, que eu acho que sempre ajuda, né, a gente também rever a questão da gramática, né, do português, né, para a gente falar melhor o nosso idioma também. Um abraço a todos e até a próxima.